Caros ouvintes, muito bem-vindos ao podcast Conexão Sutil. Esse é o nosso primeiro episódio, onde eu vou introduzir a temática principal dos assuntos que você vai encontrar por aqui. Meu nome é Ana Aline, e esse projeto que está começando agora é fruto de um desejo muito latente em mim nos últimos meses, de compartilhar um conhecimento que tem mudado a minha vida e de muitas pessoas, que é a expansão de consciência e tudo que envolve ela, como a espiritualidade, relacionamentos, prosperidade e felicidade. Eu acredito que toda pessoa que mergulha em uma jornada de autoconhecimento, em busca de algo maior, de entender o sentido da vida, em algum ponto vai sentir essa vontade de compartilhar, de passar adiante todas as viradas de chave que são descobertas aos poucos e vão revelando verdades que, apesar de que estavam o tempo todo diante dos nossos olhos, pareciam estar ocultas e que nos fazem mudar a forma de ver a vida e compreender coisas que antes pareciam não ter sentido. Porque é justamente isso que a expansão de consciência faz. Ela eleva a nossa capacidade de compreensão das coisas. Na minha visão, o principal objetivo da nossa vivência aqui, como seres humanos, é a expansão de consciência. Essa vida terrena, onde existe o livre-arbítrio, é uma grande oportunidade de dar saltos no nosso nível de consciência, o que é imprescindível para a nossa evolução espiritual. Então aqui, nós vamos partir do princípio de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne. Ou seja, essa vida humana e terrena é uma experiência que o nosso espírito vivencia. E quanto maior o nível de consciência de uma pessoa, mais evidente isso fica. Ou seja, quanto mais elevada a consciência de um ser, mais ele se identifica com o espírito e menos apegado ele é à matéria. Quanto mais baixo o nível de consciência de um ser, mais ele se identifica com a carne e mais apegado ele é à matéria. Quando você se identifica com a carne, a vida é muito mais difícil e você tem uma visão muito limitada. Você sofre muito mais. Você toma as dores do mundo para você. Então, por exemplo, se você vê uma injustiça acontecendo aqui, no mundo dos homens, você se revolta, porque para você não existe nada além dessa vida. Então, se você não entende que a pessoa está pagando aqui nessa vida por algo ruim que ela tenha feito, você vê o mundo como um lugar muito injusto. Você vê Deus como um ser injusto. Em últimos casos, você deixa de acreditar na existência de Deus. Então, fica claro que o ateísmo e o agnosticismo são características de pessoas com um nível de consciência mais baixo, principalmente o ateísmo, pessoas que são identificadas com a matéria, ou seja, elas acham que são a carne, elas não são capazes de identificar o espírito dentro delas. E o corolário disso é que quanto mais você aumenta o seu nível de consciência, mais você ganha compreensão da existência de Deus, mesmo que você não racionalize sobre isso, mesmo que seja num nível mais intuitivo e inconsciente, mas você consegue perceber que sim, existe algo maior. A expansão de consciência ela acontece com todo mundo, porque em primeiro lugar é para isso que nós vemos aqui, então é inevitável. Todo mundo vai passar por processos de expansão de consciência. Se você se matricula em uma escola, é porque você quer aprender o que ela tem para ensinar. Então, uma vez que você está dentro, você é obrigado a vivenciar as lições, a assistir às aulas e aprender. No caso da nossa vida aqui e da expansão de consciência, a única diferença é a velocidade e a forma como isso acontece, que varia de pessoa para pessoa. Quando uma pessoa resiste à expansão de consciência, ou seja, quando ela se apega na carne e na crença do mundo material, acreditando que aquilo é a única realidade, ela vivencia as lições da vida de uma forma inconsciente. Por conta disso, ela sofre, porque ela não vê os tormentos da vida como lições. Ela vê como uma injustiça e ela se sente uma vítima. Então, toda vez que essa pessoa tiver que passar por uma lição para aprender algo, vai ser um sofrimento. E é daí que vem a crença popular de que o sofrimento ensina. Mas não necessariamente a gente precisa sofrer para aprender. Uma vez que você para de se identificar com a matéria e entende que você está aqui para expandir a sua consciência,
você passa a buscar voluntariamente a aprender as lições. E aí, a quantidade de sofrimento que é necessário para você evoluir, ela vai diminuindo à medida que sua consciência se expande. Porque uma das grandes viradas de chave que nós temos logo no início, quando nós saímos dos níveis de consciência negativos, é justamente a autorresponsabilidade. Metaforicamente, a gente pode comparar uma pessoa de níveis de consciência negativos e positivos com duas crianças que são levadas pelos pais para a escola. Uma pessoa em níveis negativos de consciência, ela seria como uma criança mimada que não quer ir para a escola. Então ela chora, ela grita, ela sapateia e o pai tem que empurrar ela à força para dentro da sala de aula. Essa vai ser uma criança que vai ter bastante dificuldade na escola. Ela vai ter dificuldade para se adaptar e vai ter dificuldade para aprender as lições. Vai ter também dificuldade para se relacionar com os outros. Já uma pessoa no nível positivo de consciência, ela seria uma outra criança que tem um ego um pouco mais dócil e menos mimado, e ela entende que mesmo que ela sinta saudade de seus pais e que a escola seja um mundo desconhecido e desconfortável, ela precisa ir, porque ela precisa aprender. Então ela fica por vontade própria. O podcast de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da proposta. Espero que vocês continuem acompanhando. Espero que eu tenha plantado aí uma sementinha de evolução no coração de vocês. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a diferença entre instrução intelectual e consciência, para responder a seguinte pergunta: por que, mesmo tendo a instrução e o conhecimento de que um ato é errado ou prejudicial, as pessoas continuam praticando? Um beijo no coração de vocês e eu volto na próxima semana.